Leitura diária da Bíblia. Dia 100. Antigo Testamento. Deuteronômio 13, Deuteronômio 14. Quando se levantar em meio de ti profeta, ou sonhador de sonhos, e te der sinal ou prodígio, e acontecer o sinal ou prodígio que ele te disse, dizendo: vamos seguir deuses alheios, que não conheceste, e os sirvamos, não darás ouvido às palavras de tal profeta, nem ao tal sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Atrás do Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e guardareis seus mandamentos, e escutareis sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E o tal profeta ou sonhador de sonhos será morto, porquanto tratou de rebelião contra o Senhor vosso Deus, que te tirou da terra do Egito, e te resgatou de casa de servos, e de tirar-te do caminho pelo que o Senhor teu Deus te mandou que andasses, e assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de teu seio, ou teu amigo que seja como tua alma, dizendo em secreto: vamos e sirvamos a deuses alheios, que nem tu nem teus pais conhecestes, aos deuses dos povos que estão em vossos arredores próximo a ti, ou longe de ti, desde um fim da terra até o outro fim dela, não consentirás com ele, nem lhe darás ouvido, nem teu olho o perdoará, nem terás compaixão, nem o encobrirás, antes hás de matá-lo, tua mão será primeira sobre ele para matar-lhe, e depois a mão de todo o povo. E hás de apedrejá-lo com pedras, e morrerá, porquanto procurou desviar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, de casa de servos. Para que todo Israel ouça, e tema, e não voltem a fazer coisa semelhante a esta má coisa em meio de ti. Quando ouvires de alguma de tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para que mores nelas, que se diz: homens, filhos de impiedade, saíram do meio de ti, que instigaram aos moradores de sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a deuses alheios, que vós não conhecestes, tu investigarás, e buscarás, e perguntarás com empenho, e se parecer verdade, coisa certo, que tal abominação se fez em meio de ti, invariavelmente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a com tudo o que nela houver, e também seus animais a fio de espada. E juntarás todo o despojo dela em meio de sua praça, e consumirás com fogo a cidade e todo o seu despojo, todo ele, ao Senhor teu Deus, e será um amontoado para sempre, nunca mais se edificará. E não se pegará algo à tua mão do anátema, porque o Senhor se afaste do furor de sua ira, e te dê compaixão, e tenha misericórdia de ti, e te multiplique, como o jurou a teus pais, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos que eu te prescrevo hoje, para fazer o correto aos olhos do Senhor teu Deus. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos cortareis, nem poreis calva sobre vossos olhos por morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que lhe sejas um povo singular dentre todos os povos que estão sobre a face da terra. Nada abominável comerás, estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, e a cabra, o servo, o corso, e o búfalo, e o bode selvagem, e o antílope, e boi selvagem, e cabra selvagem. E todo animal de unhas, que tem brecha de 2 unhas, e que ruminar entre os animais, esse comereis. Porém estes não comereis dos que ruminam, ou têm unha fendida, camelo, e lebre, e coelho, porque ruminam, mas não têm unha fendida, vos serão impuros, nem porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, vos será impuro. Da carne destes não comereis, nem tocareis seus corpos mortos. Isto comereis de tudo o que está na água.
Todo o que tem barbatana e escama comereis, mas todo o que não tiver barbatana e escama, não comereis, impuro vos será. Toda ave limpa comereis, e estas são das que não comereis: a água, e o quebra-ossos, e o esmerilhão, e o milhafre, e o abutre, e o falcão segundo sua espécie, e todo corvo segundo sua espécie, e o avestruz, e a coruja, e a gaivota, e o gavião segundo sua espécie. E o mocho, e o corujão, e a coruja branca, e o pelicano, e o gavião pescador, e o corvo marinho, e a cegonha, e a garça segundo sua espécie, e a polpa, e o morcego. E todo inseto de asas vos será impuro, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Nenhuma coisa morta comereis, ao estrangeiro que está em tuas povoações a darás, e ele a comerá, ou vendi-a ao estrangeiro, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Indispensavelmente dizimarás todo o produto de tua semente, que render o campo cada ano. E comerás diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher para fazer habitar ali seu nome, o dízimo de teu grão, de teu vinho, e de teu azeite, e os primogênitos de tuas manadas, e de tuas gados, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E se o caminho for tão longo que tu não possas levá-lo por ele, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para pôr nele seu nome, quando o Senhor teu Deus te abençoar, então o venderás, e atarás o dinheiro em tua mão, e virás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E darás o dinheiro por tudo o que desejar tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por qualquer coisa que tua alma te pedir, e comerás ali diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua família, e não desampararás ao levita que habitar em tuas povoações, porque não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todo o dízimo de teus produtos daquele ano, e o guardarás em tuas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que houver em tuas povoações, e comerão e serão saciados, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra de tuas mãos que fizeres. Novo Testamento, Luque 13, 1-30. E naquele mesmo tempo estavam ali presentes alguns, que lhe contavam dos galileus cujo sangue Pilatos tinha misturado com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vós pensais que estes galileus foram mais pecadores, por terem sofrido estas coisas? Não, eu vos digo, antes, se vós não vos arrependerdes, todos de modo semelhante perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais a torre em Siloé caiu, matando-os, pensais que eram mais culpados dos que todas as pessoas que moravam em Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se vós não vos arrependerdes, todos de modo semelhante perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e veio até ela para buscar fruto, e não achou. E disse ao que cuidava da vinha: Eis que há 3 anos, que venho para buscar fruto nesta figueira, e não o acho, corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu a escave ao redor, e a adube, e se der fruto, deixa-a ficar, senão, tu a cortarás depois. E ensinava em uma das sinagogas num sábado. E eis que estava ali uma mulher, que havia 18 anos que tinha um espírito de enfermidade, e andava encurvada, e de maneira nenhuma ela podia se endireitar. E Jesus vendo-a, chamou-a para si, e disse-lhe: Mulher, livre estás de tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e glorificava a Deus. E o chefe da sinagoga,
irritado por Jesus ter curado no sábado, respondendo, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, nestes dias, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Porém o Senhor lhe respondeu, e disse: hipócrita, no sábado cada um de vós não desata seu boi ou jumento da manjedoura, e o leva para dar de beber. E não convinha soltar desta ligadura no dia de sábado a esta mulher, que é filha de Abraão, a qual, eis que Satanás já havia ligado há 18 anos. E ele, dizendo estas coisas, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava de todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: aqui o reino de Deus é semelhante. E aqui eu o compararei. Semelhante é ao grão da mostarda, que um homem, tomando, lançou em sua horta, e cresceu, e fez-se uma grande árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. Semelhante é ao fermento, que a mulher, tomando, o escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. E andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia ensinando, e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são também poucos os que se salvam. E ele lhes disse: trabalhai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, que muitos procuraram entrar, e não puderam. Porque quando o chefe da casa se levantar, e fechar a porta, e se estiverdes de fora, e começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: em tua presença temos comido e bebido, e tens ensinado em nossas ruas. E ele dirá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, afastai-vos de mim, vós todos praticantes de injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, a Isaque, a Jacó, e a todos os profetas no reino de Deus, mas vós sendo lançados fora. E virão pessoas do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. E eis que há alguns dos últimos que serão primeiros, e há alguns dos primeiros que serão últimos. Provérbios. Provérbios 9, 1-12. A verdadeira sabedoria edificou sua casa, ela lavrou suas 7 colunas. Ela sacrificou seu sacrifício, misturou seu vinho, e preparou sua mesa. Mandou suas servas, e está convidando desde os pontos mais altos da cidade, dizendo: qualquer um que for ingênuo, venha aqui. Aos que têm falta de entendimento, ela diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Abandonai a tolice, e vivei, e andai pelo caminho da prudência. Aquele que repreende ao zombador, toma desonra para si mesmo, e o que tenta corrigir ao perverso acaba sendo manchado. Não repreendas ao zombador, para que ele não te odeie, repreende ao sábio, e ele te amará. Ensina ao sábio, e ele será mais sábio ainda, instrui ao justo, e ele aumentará seu conhecimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é a prudência. Porque por mim teus dias serão multiplicados, e anos de vida a ti serão aumentados. Se fores sábio, serás sábio para ti, e se fores zombador, somente tu aguentarás. Pai Celestial, viemos à tua presença, buscando sabedoria e orientação enquanto enfrentamos as escolhas que estão diante de nós. Ao refletirmos sobre o chamado ao discernimento em Deuteronômio, que possamos reconhecer e nos afastar das falsidades em nossas vidas, abraçando a verdade da tua palavra. Em Lucas, vemos o teu convite ao arrependimento.
ajuda-nos a atender a esse chamado, aproximando-nos de Ti por meio de nossas ações e decisões. Senhor, concede-nos o entendimento encontrado em Provérbios, para que possamos andar no caminho da sabedoria, temendo-Te e ganhando vida por meio de nossa humildade. Que o Teu amor molde nossos pensamentos e ações. Amém.